meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco nessa breve meditação aqui, nessa madrugada, a fim de fortalecer a nossa fé e nos inspirar a vencer a tudo aquilo que tenta nos parar. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte, o texto sagrado: onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Glória a Deus. Assim como Mateus, Lucas também nos retrata o período de tentação, o período de provação do Senhor Jesus e aprovação para o seu ministério. Ele foi homem como nós, 100% homem, e é imprescindível que nós tenhamos a crença de que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Por quê, irmãos? Porque ele venceu com a sua humanidade o diabo. Aqui, diferente de Mateus, Lucas nos retrata que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Bom, e eu aprendo algumas coisas com esses versículos que eu quero entrar já justamente para que nós venhamos a ter conhecimento daquilo que se passa em nosso deserto. A palavra fala, onde foi tentado. No primeiro versículo fala que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Espírito, deserto, diabo. O diabo é o tentador, Deus não tenta ninguém. Mas a palavra fala onde ele foi tentado. Então nós precisamos saber que o deserto é sim um lugar onde Deus vai permitir que nós sejamos tentados. E na verdade nós vivemos num deserto espiritual nesse plano, sendo aperfeiçoado para o próximo. Então sempre haverá sim tentações, sempre o diabo oferecerá os seus pratos, sempre, irmão. E o deserto nós precisamos vencer, precisamos entender que só vencemos quando nós resistimos à tentação. Tiago vai dizer em Tiago 4,7, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é nós que fugimos do diabo, é o diabo que foge de nós. E como que é feito isso, Alisson? Embora pareça ser duas ordens diferentes, essas duas ordens se colidem no mesmo efeito, ou seja, na mesma consequência, o diabo fugir de nós. Se submetendo a Deus, nós conseguimos resistir o diabo, e é justamente o que Jesus foi fazer e nos mostrar no deserto. É pela submissão a Deus que nós vencemos o diabo. Bom, a palavra fala assim, foi tentado pelo diabo durante 40 dias. 40 dias, o número 40 na palavra, irmãos, embora nós não podemos aqui aplicar numerologia, mas sempre que Deus usa um número repetidas vezes, ele quer transmitir uma mensagem para nós. E o número 40, sem dúvida nenhuma, mostra um tempo de provação, um tempo de escassez, um tempo de privação, um tempo em que nós enfrentaremos justamente para provar a nossa fidelidade. Mateus capítulo 25, versículo 23, vai nos dizer que se nós formos fiel no pouco, no muito ele nos colocará. E essa é a perspectiva que alimentará a nossa esperança a fim de nos ser conduzidos, para que nós possamos resistir à tentação, uma submissão a Deus, porque Ele é fiel em tudo que Ele promete. Nós podemos sim resistir, capacitados logicamente pelo Espírito Santo, irmão. Mas o que nós precisamos entender? Que é 40 dias, irmão. Então todo deserto, toda provação, toda privação, todo o tempo em que nós somos sujeitos justamente em que Deus nos permite a passar por momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de escassez, de tudo aquilo que vem junto com o deserto, precisamos entender que o nosso deserto tem começo, o nosso deserto tem um meio, mas o nosso deserto também tem um final. Eu quero repetir, todo deserto tem começo, meio e fim. É um lugar de passagem, é passageiro, dura um tempo, determinado pelo Senhor. E saiba de uma coisa, aqueles que são chamados a um propósito do Senhor só saem do deserto depois que forem aprovados. A palavra diz assim também, não comeu nada durante todo esse tempo. Eu creio que o Satanás tentou de todo tempo fazer com que ele coma, fazer com que ele quebrasse o jejum dele. Ele foi com a intenção justamente disso. Mateus relata que o diabo se apresentou só durante o período, depois não. Durante todo o tempo, irmão. Durante o processo que ele precisava viver, de sentir fome para poder resistir às tentações finais, e assim, no final do deserto, Deus serviu o banquete para ele. Eu quero falar,
Deus tem uma mesa preparada com um banquete para você. Um banquete fala de todas as áreas da vida em que Deus trabalhará a nosso favor, algo servido por anjos, ou seja, algo servido pelo céu. E isso é para quem crê. Mas não se engane, será durante o tempo inteiro que nós estivermos no deserto que o diabo tentará nos desviar do propósito. Eu quero repetir, o tempo todo do deserto o diabo tentará nos iludir, dizendo que o propósito não existe, mas a palavra fala que ele teve fome, ou seja, irmãos, ele resistiu, ele venceu o diabo com fome, e logo depois o diabo se apresentou justamente tentando confundir ele com relação à palavra que ele tinha recebido, se é mesmo filho de Deus. E a palavra em Mateus capítulo 3, versículo 17, era bem simples e concisa com relação à voz do céu que se ouviu durante o batismo. Este é o meu filho, a quem me alegra muito. Então nós não precisamos dar atenção para a fome, nós não precisamos dar atenção para aquilo que a nossa alma quer. O diabo vence, irmãos, justamente quem sente um vazio na alma, quem tem o coração de pedra e a mente dúbia, ou seja, mente dividida. Essas pessoas o diabo conseguirá levar vantagem, mas aquela pessoa que tem firmeza de propósito, ela consegue resistir com maior valentia para viver aquilo que Deus tem preparado para ela. E pensando nisso, eu quero deixar com vocês 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, que fala: estejam alertas e vigilantes, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos orar não somente pelo perdão dos nossos pecados, queremos nos colocar aqui em Tua presença, Papai querido, te pedindo que o Senhor nos fortaleça durante o período de privação, provação, escassez, humilhação e períodos em que nós estamos no deserto e não conseguimos entender nada. Fortaleça-nos no Teu forte poder para que possamos resistir às maquinações do inferno contra a nossa vida, contra o nosso propósito, contra a nossa família. Ajuda-nos a vencer e a nos servir na mesa preparada para nós, uma mesa celestial, onde teremos fartura daquilo que nós tanto almejamos, daquilo que tanto alegra a nossa alma, porque foi feito especialmente pelo Senhor. Nós cremos e acreditamos que vamos além, porque o Senhor é conosco. É o que nós oramos hoje e pedimos: acompanha-nos no nosso deserto, em nome do Senhor Jesus. Davi vai falar em Salmos 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale de sombra, de treva e de morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.